Já falamos essa semana de bebê reborn, já falamos esta semana dos cuidados que a mulher tem que ter na gestação, né? Assuntos muito interessantes falamos hoje. Temos falado muito de cuidados e hoje nós queremos falar dos cuidados com o seu bebê. Esse bebezinho recém-nascido, mas nascido de verdade. Isso é de verdade. Olha só, eu estava comentando ontem. Primeiro eu quero agradecer pela presença da Roberta. A Roberta Sá, que é enfermeira, está aqui com a gente. Tudo bem? Agradeço. Seja bem-vinda, meu amor. Eu estava falando que você, o prazer é todo meu em te receber, que você e vários outros profissionais, de uma certa forma, principalmente para ensinar, para mostrar, tem uns bebezinhos, né? Tem uns bebezinhos que há necessidade, né? E a gente tinha falado essa semana de bebê reborn, que tá fazendo aí um sucesso, mas não tem sucesso maior do que um bebê nascido. Um bebê que você sabe que você vai ter cuidados. Um bebê que você sabe que não é um boneco e que ele precisa de todos os cuidados necessários, principalmente o bebê recém-nascido, que não é uma brincadeira de criança. Não é verdade? É sério. Então hoje ela trouxe um bebezinho aqui, mas principalmente para trazer dicas de como você cuidar daquele bebê que nasceu e que muitas vezes você é uma mãe de primeira viagem, papai de primeira viagem e que precisa entender alguns cuidados, não é isso? Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é saber, né, os melhores cuidados para aquele bebê, porque quando a gente está grávida, a gente prepara todo o enxoval, mas a gente também tem que buscar informações, né? Eu vou até te contar uma história, um exemplo meu. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, o Renato, que já se passou quase 26 anos, eu era inexperiente da inexperiente, sabe, Roberto? Inexperiente da inexperiente. E minha casa estava cheia de gente, os familiares, estava todo mundo lá. E isso acontece muito. Isso até é um alerta. As pessoas estavam muito felizes com a chegada do bebê, estava todo mundo na área externa. E eu estava no quarto. Naquele momento eu estava sozinha e o bebê no berço. E eu tinha passado por uma cesariana, então obviamente eu precisava de um cuidado a mais, tinha acabado de chegar da maternidade. Mas naquele momento aconteceu várias coisas e eu tive que levantar para pegar o bebê. E da forma como eu levantei de uma vez. Eu poderia ter quebrado os pontos, poderia ter acontecido mil coisas. Isso também é um alerta para que, mesmo que seja muito divertido, mesmo que seja a alegria de todo mundo ali feliz, que as pessoas não deixem essa mulher que teve neném, que voltou para casa, sozinha e que vão comemorar. E muitas vezes não porque eles querem, é porque tá todo mundo muito feliz. Mas naquele momento, eu aprendi a ser mãe sozinha. Justamente acontece muito isso, quando o bebê nasce tem aquela alegria, mas esquece um pouco da mãe, e a mãe precisa de um olhar também, a mãe precisa daquele cuidado, ela nasceu uma nova mãe, então ela precisa de todo um olhar também, né? Vão se divertir, mas deixa alguém ali com aquela mãe, deixa alguém né? com a mãe, e alguém que saiba realmente os sinais, o que é que a mãe pode fazer, né? O melhor cuidado para aquele bebezinho naquele momento, porque existem muitos cuidados assim que a gente deve ter com aquele bebezinho logo após o nascimento dele, né? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, inclusive as pessoas às vezes não querem levar em consideração um profissional, uma enfermeira. Gente, para quem realmente tem consciência e pode, tenha uma enfermeira para estar ali do lado, principalmente daquela mulher que passou por uma cesariana ou aquela mulher que não tem experiência, ou às vezes tem os familiares longe. Tem gente que mora no estado e, de repente, a mãe não vai poder estar ali com ela. Sim. Então, quando você contrata uma profissional como uma enfermeira para estar com você, há uma diferença muito grande. Muito grande, porque a gente está com o olhar atento para todos os sinais, orientando da melhor forma, não só a mãe, né, mas como os cuidadores que vão ficar com aquela mulher. E aprendendo né? Porque toda hora eu acredito que vocês estão ali ensinando algo, mas já preparando para quando vocês não estiverem lá com ela, né? Justamente. A gente já começa logo com os primeiros cuidados. Quais são os primeiros cuidados? Logo após o nascimento, o bebê ele vai ter toda aquela adaptação fora do útero. No útero ele tá lá quietinho, né? Tá com toda a temperatura ambiente, com todo o conforto. Então o primeiro cuidado que a gente tem que ter é dar para esse bebê um momento de aconchego, de carinho, de proteção, justamente para ele não ter aquela mudança brusca, né? Tava lá no quentinho, nasceu e agora? A primeira coisa que a gente vai oferecer para ele é não deixar essa temperatura dele
Destabilizar, né? Até então, eu, tá vendo? Porque quando o assunto é bebê recém-nascido, até a gente mesmo... a gente não pode deixar aquele bebê ficar com hipotermia, que é, né? E a gente precisa ambiente muito gelado, ambiente, né? Muito gelado. Então, no segundo trimestre de gestação, a mãe já pode começar a comprar os itens necessários para esse bebê, certo? Então, aí o que é que a gente vai precisar para esse bebê? A roupinha, né? Que é o macacãozinho longo. A mãe pode dar preferência aos macacõezinhos com zíper, com botãozinho frontal, que vai facilitar na hora da troca. Quando o bebê nasce, né? Ele perde muito calor rápido, principalmente pela cabecinha. Então a gente precisa, mesmo no nosso clima quente, Teresina, a gente precisa colocar uma touquinha no bebê nas primeiras 24 horas. Tem mãe que não faz isso, né? Mesmo em clima quente a gente precisa, porque... Tem a muleirinha que tá ali abertinha, e a gente, né? Precisa proteger essa cabecinha. Então ali o primeiro cuidado que você tem que ter com o bebê é proteger a pelezinha sensível dele, né? Para ele não perder calor, as extremidades. A luvinha a gente coloca porque a unha do bebê nasce grande, fininha, ele pode arranhar. E a gente precisa manter a temperatura também dessas mãozinhas, né? Proteger as extremidades. Então, a primeira coisa é adiar o banho também. Você não precisa dar o banho no bebê nas primeiras 24 horas. Porque você tá também podendo acontecer no bebê a hipotermia e a retirada daquela camadinha esbranquiçada que a gente chama de vernix. O vernix, ele protege a pele do bebê também contra as bactérias e hidrata a pele do bebê. Então você não precisa estar removendo aquele vernix, que é aquela... Às vezes a mãe acha que o bebê nasceu sujinho, mas aquilo ali é muito importante para a pele do bebê. Quanto mais tempo ele ficar, melhor para ele, né? Mais protegido. Nesse caso, seria interessante o quê? Por exemplo, o bebê fez ali as necessidadezinhas dele. Aí, no caso, você pode usar o quê? Naquele momento, então, sim. Naquele momento, o que a gente indica? É limpar o bebê somente com algodão e água. Você não precisa limpar nesses primeiros 15 dias com um lencinho umedecido. Por quê? Porque o lencinho umedecido ele vai ter uma facilidade maior de retirar aquele vernix da pele do bebê. Então, somente com água, delicadamente. Não deixar as dobrinhas do bebê molhadinha, certo? Tem que enxugar com delicadeza. Quando eu pego uma toalhinha, vou pegar. Eu pego as dobrinhas do bebê e não esfrego, eu apenas toco nas dobrinhas do bebê, deixando bem enxutinha, sequinha. Outra coisa é o umbiguinho, eu não posso deixar esse umbiguinho molhado, ele tem que estar sempre sequinho. As fraldinhas, elas não precisam estar abafando o umbiguinho do bebê. Se a anatomia da fraldinha não for aquelas que o umbigo fica para fora, você pode dobrar a fraldinha do bebê para aquele umbiguinho respirar. Precisa respirar. Para que ele possa cair e não ficar úmido e trazer problemas. Isso. Outra coisa que eu gosto também de indicar para as mães é o contato pele a pele, porque ele estimula a amamentação, ele regula os batimentos cardíacos do bebê e regula também a temperatura do bebê. E aí como é que a mãe vai fazer? Pode tirar a roupinha do bebê, deixar o bebê aqui, não só a mamãe, mas o papai também pode fazer. E utilizar a mantinha para estar cobrindo aquele bebê para ele não ter contato com a ventilação do lugar. Achei interessante, porque nesse momento o bebê vai sentir mais ainda aquele momento que ele estava dentro da barriguinha. Aconchego, que é isso que a gente tem que ofertar para os bebês. Aquele aconchego que ele tinha no útero é justamente aquilo que a gente vai ofertar para ele até a adaptação dele fora do útero, extrauterina. Agora, Roberta, eu vou te dizer uma verdade. Todas essas informações que chegaram aqui, provavelmente muitas mães devem estar dizendo: oh, eu não fiz nada disso, né? Eu acredito que quando você encontra com as mães, principalmente mães que já tiveram o primeiro filho e que foram para o segundo filho, mas que tiveram a oportunidade de conversar com você, essas dicas são muito importantes. Essa história do banhar, eu acho que todas as mães, uma boa parte das mães erraram. Pois é. Porque o bebê... em usar o sabonete. Isso. O sabonetezinho líquido, ele é indicado... Outra coisa, somente produtos para bebê, porque é o pH certinho. Certo. Se a mãe for dar banho mais de uma vez no dia do bebê, que primeiro a gente só dá um, mas se for dar mais de um, a gente não pode utilizar sabonete 2 vezes. Por mais que seja o pH certinho para o bebê, ele pode ressecar a pele daquele bebê e tá ocasionando ressecamentos e a própria assadura. Então a gente deixa para dar banho com pHzinho, sabonete com pH certinho, só uma vez ao dia. Pronto. Outra coisa muito importante, Vanusa, é sempre deixar esse bebê de barriguinha
barriguinha para cima, porque pela Sociedade Brasileira de Pediatria a gente não pode estar botando o bebê de bruços para dormir. Por quê? Porque isso aqui, o bebê quando ele está de bruços, ele fica com dificuldade para respirar, porque a gente comprime o músculo diafragma, que é o músculo da respiração do bebê, que pode ocasionar um sufocamento também se ele colocar a boquinha na cama, né? O rostinho. E aí o bebê não consegue virar o rostinho. Aqui também a barriguinha para cima é bom, porque caso esse leitinho volte, ele vai dar sinais naturais que esse leitinho tá voltando. Ele vai tossir ou virar o rostinho para o lado. Então, com naturalidade. Com naturalidade. Né? O cuidador vai ouvir e na mesma hora vai lá, né? Ver o que está acontecendo com o bebê. Quando ele está de bruços, ele não consegue emitir com naturalidade. Por quê? Porque ele está comprimindo o músculo respiratório dele. Então, é ideal manter esse bebê de barriguinha para cima. A mantinha eu indico, mas a mantinha ela não pode ser utilizada dentro do berço, porque ela pode ter risco de sufocamento também no bebê. O máximo, o menos possível de paninhos, Isso. de adereços dentro do bercinho, né? E sempre deixar o bebê de barriguinha para cima e ser firme esse bercinho. Esse ninho, ele é super legal porque ele é um ninho que a gente chama ninho redutor, porque o bebê vai sentir tocando a cabecinha, vai sentir tocando o pezinho, ele vai se sentir como se ainda estivesse no útero. Ele é o ideal para colocar na cama, no bercinho, levar em viagens, mas para dormir não. Dormir não é indicado, porque o bebê também pode... Só para momentos, Só para momentos de aconchego. Então, no momento que você vai deixar seu filho lá aconchegado, aí você coloca ele, leva ele para os locais, mas na hora de dormir, diretamente para o berço. Pro berço. As mães costumam ter esse bebê recém-nascido o tempo todo na cama com ela. Raríssimas mães levam para o berço. E aí eu pergunto para você, quais seriam as dicas logo de início para esse bebê recém-nascido? O bebê recém-nascido, ele precisa ter um berço seguro para dormir, mas se a mamãe for levar para a cama, né, tem que ter ali uma supervisão e o ideal é que se tenha um ninho na caminha para esse bebê, para ele ficar lá confortável, né, e a mamãe ficar lá olhando. A barriguinha para baixo, como eu falei ali, a gente deixa dormir de barriguinha para cima, mas se a mãe quiser um momento brincar com o bebê, estimular, né, o bebê, o desenvolvimento dele, ela pode virar o bebê, às vezes ele está com cólica, se sente mais confortável de barriguinha para fora, mas sempre com supervisão, tá bom? Muito bom. E aí a gente fala, antes da gente encerrar essa conversa da gente, eu quero que você traga mais dicas ainda, se for necessário, a respeito do refluxo. Às vezes a mãe, durante a gestação, ela tem refluxo. E aí dizem, às vezes, que o bebê também corre o risco de ter o refluxo. Como é que ela pode observar se caso esse bebê sofrer com essa questão do refluxo e se a amamentação, de fato, o bebê amamentou ali? Realmente, algumas dizem que não, outras dizem que sim. E eu quero que você me diga, como enfermeira, a questão de colocar o bebê para arrotar. Ótima pergunta, Vanusa. Todo bebezinho, ele tem uma imaturidade do esfíncter, que liga o estômago do esôfago. Então, é necessário que depois que o bebê mame, a mãe coloque aqui, justamente para esse leitinho descer, porque a gente, por essa imaturidade, esse leitinho pode voltar e ocasionar os engasgos. Então, a gente precisa manter o bebê em pezinho. Na hora de amamentar, a gente precisa colocar numa posição legal para esse bebê mamar e o leitinho tá fluindo de maneira correta. E você não precisa deitar o bebê assim que ele mama. Se o bebê vai arrotar toda vez, não necessariamente. Às vezes ele nem deglutia um arzinho, mas ele precisa vir para cá. Sobre a questão da mãe ter refluxo e o bebê ter refluxo. Nós temos os bebês que têm um refluxo fisiológico, que é aquele que o bebê tem na hora que nasce, por conta da imaturidade. Mas tem bebês que depois dessa fase vão ter o refluxo. Não porque a mãe tem, Sim. ou pode puxar, né? Mas é porque esses bebês que vão ter refluxo depois são os bebês que vão ter um olhar mais cuidadoso, um bebê que não vai poder deitar tão cedo, às vezes tem que passar 40 minutinhos aqui no ombro da mãe. E a mãe vai perceber E a mãe vai né? perceber, porque o refluxo do bebê, que tem o refluxo mesmo, são refluxos em jatos, que às vezes ele bota tudo para fora depois que mama. Por isso que é bom observar, Por isso que é bom observar. Mas se o bebê for ser um bebê que a gente chama bebê de refluxo, com certeza essa mamãe já vai estar sabendo, né? Muito bom. Aí eu queria que você desse algumas dicas, fique à vontade, ainda a respeito do bebê recém-nascido e sobre a questão de você levantar o bebê acima da sua cabeça, se isso é um mito, né? Histórias de pessoas
ainda bebê recém-nascido, e a questão de balançar o bebê recém-nascido no colo. Porque Isso a aí. gente vê muitas mães e pais, Muitas. principalmente os pais de primeira viagem, aí eles ficam ali com o bebê recém-nascido e balança pra lá e pra cá. E eu queria que você falasse sobre isso. Antigamente, o que era que as pessoas do passado faziam? Sacudiam o bebê para ninar. Hoje a gente não pode fazer isso, né? Porque assim, não tinham conhecimento que aquilo prejudicava o cérebro do bebê. Porque o cérebro do bebê balança e fica batendo na calotinha craniana. Então aquilo ali pode prejudicar o cérebro do bebê, né, causar sérios problemas, riscos para aquele bebê. Então hoje a gente não precisa sacudir o bebê, o ninar, oferecer para o bebê dicas, né, que eu informei aqui, o ninho, ninar o bebê com o sonzinho sonzinhos brancos que a gente chama, né, que é o sonzinho do útero. Tudo isso vai ajudar o bebê a dormir melhor. Então você não precisa sacudir o bebê de jeito nenhum. Até no momento de engasgo que acontece, que tem a manobra do desengasgo, você não precisa sacudir o bebê. Você só faz somente a manobra, sem estar precisando sacudir esse bebê. E o levantar o bebê acima da cabeça, isso Os pulinhos, né? Não é saudável. Esse bebê recém-nascido? Você, assim, levantar o bebê acima da sua cabeça sem fazer grandes, né, esforços ou jogar o bebê, assim, não tem problema. Você pode pegar o seu bebezinho, levantar, mas sempre com suavidade, nada com exagero. O que a gente não pode mesmo é jogar esse bebê e sacudir esse bebê. E o tal de subir e descer de forma muito brusca, né? Bruscamente. E a gente tem que observar, porque tem pessoas que fazem isso, sobre visitação na vida desse bebê recém-nascido. O que falar? Olha, eu não indico visitar esse bebê assim que ele nasce. Gente, bebezinho não tem imunidade, as bronquiolites estão aí. A gente tem que ter, assim, noção que visitar um bebezinho e uma mãe em pleno nascimento não é de jeito nenhum. Pelo menos quantos dias, horas, o que falar? O ideal é que esse bebezinho, assim que chega em casa ou na maternidade, seja evitado totalmente as visitas, né? Assim, a família é quase impossível não visitar, mas se aquela família, se tiver alguém gripado, higienizar bem as mãos, não beijar o bebê de forma alguma, utilização de máscara e a visita rápida, sentar ali em cima do bebê, conversando com a mãe. É aquela visita mesmo de médico bem rápido e as pessoas, sem ser da família, evitar esse tipo de contato com o bebê, porque ele não tem nenhuma questão de ele é muito sensível. Muito sensível. Né? E ali ele ainda vai ter a imunidade dele através da amamentação, das vacinas. Então, evitar, por tudo, as visitas. Esse bebê recém-nascido, ele realmente tem que pegar aquele solzinho da manhã? Então, se for pegar o solzinho da manhã, seria ideal o solzinho mais cedinho possível. E hoje os pediatras, né, eles estão indicando mesmo a suplementação da vitamina D, porque o sol é muito forte para aquela pele sensível. Então a gente evita esse solzinho, porque muitas vezes a mãe pega fora do horário e aí não precisa mais estar expondo o bebê no sol muito forte. Acho que a gente falou de tudo. Faltou alguma coisa? As mantinhas, eu gosto de indicar, voltando aqui ao assunto da mantinha, porque muitas vezes um vovô, um titio ainda está assim meio inseguro de segurar aquele bebê. Sim. Então é bom você enrolar o bebê, dar aquele conforto, aconchego, é tudo que eu falo. Gente, nos primeiros dias o bebê precisa desse conforto e desse aconchego. E ter muito cuidado com as costinhas desse bebê, da forma como você vai ficar, segurar. Né? Tem até uma dica, Vanusa, que eu gosto de mostrar para as mães, em relação às mantinhas. Sim. Para quando chegar alguém querendo segurar esse bebê, a gente tem uma maneirazinha muito fofa de fazer com a mantinha. Deixa eu ver se dá pra fazer. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu segurar esse bebezinho aqui, minha gente. Vem cá, Jéssica. Não quer segurar esse bebezinho, não, Jéssica? Olha aí, Jéssica. Aprende. Segura aqui a pontinha. Dobro aqui a pontinha da mantinha. Vou colocar aqui, por enquanto. Coloco o bebezinho aqui e eu vou fazer um pacotinho, porque ele vai ficar até mais se sentindo seguro e confortável. Dobro pra cá, coloco o bracinho por cima. Faço aqui uma dobrinha. Venho com essa outra pontinha e enrolo meu bebezinho. Assim ele tá se sentindo protegido, seguro. E aí você pode dar até pra alguém segurar. Fica muito fofo. Muito linda, Roberta. Obrigada por você ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Pessoas que quiserem entrar em contato com você, o teu Instagram, pessoas que quiserem, de repente,
quero a Roberta me acompanhando na maternidade até chegar em casa. Sim, eu ofereço o curso para pais de primeira viagem. Lá eu ensino desde os cuidados essenciais com o bebê, manobra do desengasgo, a amamentação, como é que ela deve ser nos primeiros dias. E aí o meu Instagram é infa.robertasá. Lá eu dou super dicas também.